Hoje nós vamos continuar falando sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, servir a Deus e a Mamon. Nós vamos falar sobre a desigualdade das riquezas. Mas vamos passar rapidinho no termo Mamon, porque muitas pessoas não conhecem o que é esse termo. Mamon, na verdade, não é o nome de uma divindade, não, mas sim um termo de origem hebraica que significa dinheiro, riqueza e bens materiais. Então, Jesus nos diz que não dá para servir às riquezas, aos bens materiais e a Deus ao mesmo tempo. Nós temos que fazer um equilíbrio nessas duas forças. A riqueza, tanto a pobreza, são provas que nós escolhemos para testar o nosso aprendizado e a nossa capacidade de vivenciar tanto a riqueza quanto a pobreza. São provas difíceis, que a miséria ela pode provocar revolta contra Deus. E a riqueza também é muito arriscada, porque ainda é um estímulo às paixões, tais como o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a soberba. A riqueza nos possibilita entrar nos vícios. Por quê? Porque pela facilidade, ao passo que quando nós estamos vivendo uma vida mais miserável, ficamos revoltados porque não temos o acesso à riqueza. Pode-se, através da riqueza, contribuir para o progresso intelectual e o aperfeiçoamento das sociedades, criando-se muitos locais beneficentes, muitas escolas, mas também fazemos a riqueza usada de uma forma inadequada. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais para frente. A riqueza bem aproveitada traz benefícios, gera empregos e muitas pessoas realizam muitos sonhos, muitas obras e muitas melhorias para o planeta. A verdadeira riqueza procede do trabalho. E todos nós, de uma forma ou de outra, nós trabalhamos e nos servimos, dando um benefício ao próximo. Quando nós estamos trabalhando, algum bem nós estamos fazendo para alguma pessoa, no mínimo para nós, porque nós estamos colocando o nosso tempo numa atividade que é produtiva, que nos traz algum benefício, alguma alegria. A riqueza torna-se fonte de grande bem quando regulada, usada com sabedoria e moderação. O importante é que ela não inspire nem orgulho e nem a dureza do nosso coração. O que nós vemos muitas vezes é que as pessoas, quando estão na riqueza, que têm a facilidade, elas se tornam um pouco distantes dos problemas de outras pessoas. Não veem o que precisam as pessoas que estão ao seu lado. Às vezes, um próprio irmão, um amigo, e se tornam um pouco arrogantes por conta dessa questão da riqueza. Nós não devemos fazer isso, muito pelo contrário. Quando nós estivermos na riqueza, deveremos dividir aquilo que nós conseguimos ou nós herdamos, de alguma forma, para que todos possam usufruir de todas as coisas que nós também temos condições de usufruir. Isso significa dividir. Dividir para multiplicar o bem-estar, multiplicar a alegria. E muitos vivem fechados na sua riqueza e não dão nenhum pedacinho para ninguém. Aí nós já vamos entrar numa outra história, que seria a avareza. O importante é que a riqueza não nos faça pessoas duras, que não nos sensibilizemos com a necessidade dos nossos irmãos. É preciso ser o senhor da sua fortuna e não se tornar seu escravo. Mostrar-se superior a ela, desinteressado e generoso. A prosperidade é perigosa pelas tentações que proporciona, pela fascinação que exerce sobre nós espíritos. O mau uso consiste em aplicar a riqueza exclusivamente para satisfação e uso pessoal, que não pensa mais em ninguém, a não ser em si mesmo, num egoísmo, só para si. A riqueza não é, todavia, mal em si mesma. É boa ou má, segundo o emprego que fazemos dela. É igual ao dinheiro. O dinheiro é uma energia. E ele não é uma energia ruim, é uma energia boa. Mas ele revela, o dinheiro, o que cada um de nós é, quando nós estamos lidando com o dinheiro.
Há um livro muito interessante que fala sobre a energia do dinheiro. Vale a pena um dia ler para poder saber como é que nós estamos lidando com essa energia dentro de nós. É a mesma coisa a riqueza. Porque a riqueza não é boa nem má. Depende dos nossos sentimentos para ver o que nós fazemos com ela. O mau uso, nós já falamos, é só a pessoa pensar só nela o tempo todo. É agradável a Deus quando a riqueza é utilizada para beneficiar as pessoas através da caridade. Allan Kardec afirma que a riqueza, sem dúvida, é a prova mais arriscada, mais perigosa que a miséria, em virtude das excitações e das tentações que ela oferece e a fascinação que ela exerce sobre nós. Sem dúvida, é um poderoso elemento do progresso. Para ser feliz, o homem não necessita verdadeiramente da riqueza. A felicidade está na paz tranquila do dever cumprido. Ou seja, felicidade está mais ligada ao nosso dever cumprido, aquilo que nós fizemos, do que relacionada com riqueza. A riqueza pode nos trazer bem-estar, mas não a felicidade que a gente está almejando. Deus não condena a riqueza e ninguém é condenado por ser rico. Ele experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos bens que está ao seu poder. Na doutrina espírita, ela não critica a riqueza e a acumular bens, embora acredite que eles afastam os seres humanos dos valores mais consistentes da vida, levando-nos a adotar e viver em valores altamente materiais e deixar de lado os valores espirituais. Neste momento, onde a riqueza ganha força no coração dos seres humanos e busca por valores monetários, e passa-se a transformar na tônica geral dos indivíduos, tudo é excesso, tudo é excessivo. Então, nós temos excesso de trabalho, nós temos excesso de dinheiro, excesso de consumo, excesso de gastos, todos são vistos como excessos materiais e devem ser evitados para que não contamine os nossos valores espirituais. Quando nós trabalhamos demais, em excesso, nós esquecemos de nos cuidar. Nós esquecemos de muitas coisas, esquecemos até da família, porque estamos pensando só em acumular dinheiro, ou então ter só as coisas e não damos a atenção necessária para os nossos familiares. O dinheiro é positivo na sociedade, deve ser visto como um grande instrumento de geração de bem-estar social. Ele auxilia na construção do futuro, na busca de novas tecnologias, de coisas a serem desenvolvidas, mas tem que ser usado com inteligência, bom senso, discernimento, para não fazermos gastos desnecessários. Usar o dinheiro de forma correta e equilibrada é algo fundamental e deve ser estimulado. Pena que, em muitos casos, as pessoas não mais controlam os seus recursos monetários, mas são por eles controlados como se fossem marionetes, submetidos aos seus desejos mais íntimos. Nós vivemos numa sociedade cheia de contrastes. Nós temos a riqueza ao lado da pobreza, o luxo ao lado da miséria. Isso faz parte da nossa vida. Mas nós precisamos observar como é que nós estamos vendo tudo o que está acontecendo e como é que nós podemos ajudar para que as dores dos outros sejam minoradas. Como é que nós podemos fazer para fazer uma contribuição, pequena que seja, para aqueles que precisam? No mundo contemporâneo, nós encontramos inúmeras contradições, mas gostaríamos de destacar aquelas vinculadas à convivência cotidiana de riquezas materiais, de poder, luxo, convivendo ao lado da pobreza, miséria, degradação. E nessas contradições, percebemos como o nosso planeta está muito atrasado moralmente. Hoje em dia, quando nós saímos nas ruas, o que nós estamos encontrando na maior parte das ruas? A miséria, pessoas necessitadas. E, às vezes, nenhum olhar nós damos para essas pessoas. Nós, às vezes, evitamos. São nossos irmãos, são espíritos que estão precisando de ajuda. A ajuda, às vezes, é um olhar, um sorriso.
é buscar dentro do nosso coração a riqueza dos ensinamentos do Jesus e trazer para fora essa riqueza para que ela possa ser dividida com os nossos irmãos necessitados. Não é só a riqueza material que nós estamos falando aqui, nós estamos falando a riqueza do amor, a riqueza da compaixão, que nós podemos ter dentro de nós e nós temos condições de dividir. Não custa nada, a não ser a boa vontade de fazer alguma coisa por alguém, pequena que seja a nossa ação. E nós nos perguntamos, por que todos os homens não são igualmente ricos? E a resposta mais provável é, porque não são todos igualmente inteligentes, ativos, laboriosos, para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Então, na própria vida, já existe a diferença, as desigualdades. Mas nós podemos diminuir essa desigualdade através do amor, através da compaixão, da doação, da ajuda para os nossos irmãos. Às vezes, Deus concentra a riqueza em alguns para que esses possam expandir o seu benefício para muitas pessoas, nas mais diversas maneiras, atendendo às mais diversas necessidades. A fortuna é, pois, um meio de evolução moral, é um meio da ação do progresso. Todos as experienciam no decorrer das reencarnações, ora uns, ora outros, a fim de aprender a usá-la com inteligência e sabedoria. Aí nós perguntamos, bom, se nós ficarmos só nessa questão dessa vida, nós não vamos entender a diferença das desigualdades das riquezas. Nós temos que pensar maior, na vida maior do que essa nossa vida, porque nós estamos aqui de passagem. Nós somos seres imortais passando por várias experiências. Ora somos ricos, ora somos pobres, ora nós estamos talentosos, ora não temos talentos. E agora nós estamos só num pedaço da nossa vida. E aqui muitas coisas já foram conquistadas ou foram perdidas em função da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio e de nossas escolhas. Talvez aqui hoje nós estamos vivendo algo que já escolhemos ou fizemos. Ou estamos, neste momento, buscando novas alternativas, novas escolhas que irão afetar num futuro, num porvir nosso. Vejam como é interessante nós abrirmos a nossa consciência para a nossa imortalidade, para a imortalidade da nossa alma. Porque hoje nós estamos manifestos nessa realidade, na terceira dimensão. E é aqui que nós estamos abrindo a nossa percepção de amor, de Deus, de felicidade, melhorando a nossa percepção de tudo, se nós tivermos olhos para ver e ouvidos para ouvir, que nem Jesus nos dizia, que nem a Bíblia nos diz. Estarmos atentos para todas as situações e observarmos como é que anda o nosso coração, o nosso entendimento e a nossa compreensão do que é que nós estamos fazendo aqui, neste momento na Terra. Importantíssimo. É o momento onde a Terra está num processo de transição, regeneração. E nós estamos aqui, esse é um grande privilégio, ajudando a transformação moral da Terra, para que ela possa subir um grau acima na sua moralidade. E o dia que nós fizermos o quê? Cuidarmos do nosso orgulho e do nosso egoísmo, as desigualdades irão desaparecer, porque nós saberemos fazer doações de amor, de carinho, e não vamos ficar cobrando aquilo que fizemos. Quando todos trabalharem visando o bem geral, ninguém viverá sem um mínimo que lhe permita satisfazer necessidades básicas como educação, instrução, saúde, alimentação, moradia, entre outras coisas. E vamos viver todos com dignidade. Isso será conquistado pela humanidade que permanecerá na Terra quando ela estiver já no mundo de regeneração. Kardec afirma que a pobreza na Terra é para uns prova de paciência e de resignação. Da mesma forma que a riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Desse modo fica claro que sem a lei da reencarnação,
a desigualdade das riquezas não tem explicação no contexto do amor, da sabedoria e da justiça divina. Então, se nós vamos pensar na reencarnação, nós estamos vivenciando um processo de justiça, de amor, de sabedoria. Mas nós temos que entender o que isso significa. Porque se nós estamos aqui hoje, também é porque em algum momento da nossa vida espiritual, nós falhamos na nossa fé. Nós falhamos no nosso amor fraterno. Nós falhamos no nosso amor por nós mesmos. Estamos tendo essa oportunidade de rever tudo isso e de melhorar o nosso ser, para que um dia possamos ser dignos de estar ao lado do bem e nos tornarmos até, vamos dizer assim, a palavra anjos, porque os anjos, eles estão aí para ajudar. Quem sabe um dia nós poderemos ajudar também outras pessoas. Nós estamos num processo de angelização da nossa alma. O que significa isso? Retirar todas as nossas imperfeições e deixar que as virtudes possam estar sempre florindo na nossa alma. Esse é um processo longo que na doutrina espírita nós chamamos de reforma íntima. É trazer o melhor que nós temos para fora e deixar com que isso reverbere em todos, trazendo amor e compaixão e alegria e equilíbrio para todas as pessoas que estão ao nosso lado, começando inicialmente na nossa família. Se nós estivermos bem, a nossa família estará bem também. No nosso trabalho, se nós estamos bem, o nosso trabalho também ficará bom. E assim por diante. Em nosso país, se nós formos pessoas boas, somando a bondade de todos, nós conseguiremos transformar a nossa sociedade. Enquanto nós nos mantivermos no orgulho, na vaidade, no egoísmo, o caminho vai ser um pouquinho mais longo, mas um dia chegaremos lá. Nas leis divinas não há privilégio nem favores. Todos os habitantes da Terra estão fazendo a sua evolução e experimentando igualmente na existência as coisas que precisa para melhorar o seu ser espiritual. O pobre, portanto, não deve ter motivo para acusar a previdência divina e nem invejar os ricos. Esses não têm o que se vangloriar também da sua riqueza. Se, por um lado, estes abusos da fortuna, não será através de decretos nem leis suntuárias que poderá remediar o mal. Ou seja, não adianta criar um monte de lei para poder fazer as pessoas ficarem boas se o coração delas não é bom. Às vezes podem até funcionar, ter um monte de decreto, mas não vai funcionar no coração da pessoa. Ela vai continuar a mesma coisa e vai continuar egoísta, não vai continuar fazendo as coisas. As leis podem modificar momentaneamente o nosso exterior, mas não podem modificar o nosso coração. Eis porque tem um efeito temporário e provocam sempre uma reação desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si só quando os homens se dirigirem pela lei da caridade. E os homens só viverão essa lei quando eliminarem em si duas chagas na humanidade através da educação. Mas nós não estamos falando dessa educação intelectual, homens instruídos, mas nós estamos falando a educação do coração, a educação afetiva. É de os homens se tornarem homens de bem, busca do bem do próximo, o seu e o do próximo. E os homens só e nenhuma evolução, nenhuma lei humana alterou o íntimo das pessoas. A educação e a autoeducação, na melhoria de cada um, vai levar os homens a saberem usar os bens materiais no desenvolvimento espiritual e de si próprio e do mundo que habita. Seja qual for, portanto, as nossas possibilidades materiais, saibamos usufruir corretamente dos bens que o Senhor nos concede, na certeza de que a desigualdade das riquezas visa, acima de tudo, o nosso aprendizado espiritual e a exemplificação cristã. E se nós utilizarmos bem tudo que nos é concedido, se nós tivermos temperança, responsabilidade com as nossas posses, se compreendermos que tudo que existe na natureza e na sociedade cotidiana pertence a um Deus maior, misericordiamente justo e bom, entenderemos que só nos pertence aquilo que nós conseguimos acumular dentro dos nossos corações e mentes, nossos sentimentos, nossos conhecimentos
nossos valores morais e éticos e os nossos exemplos edificantes na vida. É isso que é nosso. É a nossa maneira de ser, é o nosso amor, são os nossos sentimentos. Os recursos monetários e financeiros são importantes e não devemos negar a sua relevância. São instrumentos fundamentais para o nosso progresso, mas devemos ser vistos sempre como meios para atingirmos o progresso de forma mais consistente e nunca deve ser visto como um fim em si mesmo. Quando enxergarmos assim, estaremos nos desvirtuando dos verdadeiros valores da vida, muito bem exemplificados por Jesus, o Mestre de Nazaré. E já encaminhando para o final da nossa palestra, tem uma citação que está em Mateus, capítulo 19, 21 e 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E Jesus, nessa passagem, não condena a posse do dinheiro, mas sim que transformemos o dinheiro em mais um Deus. A salvação do rico, tanto quanto a salvação do pobre, está na mesma diretriz. O bem que possamos fazer aqui na terra em favor dos nossos semelhantes. O rico gerando riquezas, trabalho e prosperidade para muitos, o pobre repartindo o pouco que tem com seus próximos, mais próximos, que são a sua família, a fim de que, aprendendo a se socorrerem nas dificuldades, consigam também fazer o mesmo quando estiverem na abundância. As diferenças sociais diminuirão, somente quando conquistamos a consciência de que todos os bens que passam por nossas mãos não nos possuem. Nós não possuímos. São empréstimos divinos que a vida nos dá a fim de usarmos com sabedoria na construção da nossa felicidade. Encontrei um texto bem bonito do André Luiz, no livro Endereçados da Paz, já concluindo a nossa palestra, e psicografados pelo Chico Xavier. É uma coisa sobre que o André Luiz fala sobre a riqueza. Rico é o pântano pelos depósitos de matéria orgânica. Rica é a enxurrada pelos recursos de adubação. Rica é a argila pela amabilidade com que obedece o oleiro. Rica é a pedra pela segurança que oferece na construção. Rica é a ostra que encerra a pérola no seu próprio seio. Rica é a árvore que tesouro se espalha. Rico é o cerro bruto pelos metais que esconde. Rica é a areia que defende o leito das águas. Rica é a fonte que auxilia sem recompensa. Rica é a forja pelas utilidades que produz. Rica é a dor pelas lições que ensina. O Senhor não criou a pobreza. Além disso, converteu o homem no rei das criaturas terrestres. O homem, porém, até agora, no sentido coletivo da definição permanente, detido na posição de chefe dos animais, onde a luz de inteligência não há penúria. Cada coração pode ser um manancial de bênçãos. Doar estímulo, fraternidade, alegria, consolo, esperança e amor é mais que transferir as bênçãos dos recursos amoedados. E sejamos apostos para trabalhar e servir, sem esquecermos que se há grandes benfeitores da humanidade que semeiam fortunas incalculáveis na preservação da saúde e da instrução da vida comunitária, Jesus, ainda e sempre, é o maior de todos os redentores da terra, porque ofereceu ao mundo a própria vida no sacrifício supremo do próprio coração. É do livro Endereços de Paz, psicografia Chico Xavier, psicografando André Luiz. Eu achei o texto muito bonito, mostrando para nós o que é a verdadeira riqueza. São as outras coisas que estão sempre ajudando na própria natureza para que ela se mantenha em equilíbrio.